tema de hoje. Ele é Deus. Vamos falar junto? Ele é Deus. Mais uma vez. Ele é Deus. Deus é Deus. Deus é maravilhoso. E nós vamos aprender os caminhos dele, a maneira dele, e entender que muitas vezes a direção dele nós podemos não entender. O que fazer nesse momento? No tema de hoje nós vamos aprender isso. Para entender melhor o que nós queremos passar hoje com você, eu preciso estudar um texto bíblico com você. Um texto bíblico que ele é, de uma certa forma, de difícil compreensão em alguns trechos. Hoje mesmo eu explicava para uma pessoa pela manhã que eu levei muito tempo para entender um trecho desse texto aqui, das Escrituras, porque ele me parecia que Jesus estava sendo mal educado com uma mulher. Você conhece aquele texto que uma mulher vai falar com Jesus? Primeiro, Jesus não fala nada com ela, não responde, deixa a mulher falando sozinha, e daqui a pouco ele fala, não é lícito tirar o pão da mesa das crianças, dos filhos, e dar para os cachorrinhos. Eu falei, Jesus está chamando a mulher de cachorrinho? O que é isso aqui? Parecia estranho esse texto da Bíblia Sagrada para mim. Mas como o texto acaba bem, a gente passava batido no texto, tá bom, não entendi, mas né, deu certo. E eu fazia isso, por alguns anos da minha vida. Até que eu li uma vez um comentarista árabe, porque a língua árabe é muito parecida com o aramaico. Ambas derivam da mesma raiz, e aramaico é a língua que Jesus falava ali, com aquele povo. E aquele provérbio que vai aparecer aqui no meio, ainda existia entre os árabes. Aí eu entendi. Na explicação daquele irmão eu compreendi melhor. Então eu queria repartir com vocês um entendimento de um texto bíblico, e dali tirar 3 lições para nós. Vamos estudar um texto bíblico primeiro? Então a primeira parte dessa mensagem, um estudo desse texto da Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 15, você pode acompanhar o texto comigo? Mateus 15, de 21 a 28. O texto diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou, de joelhos, e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Nota a mudança que há no texto nesse momento. Jesus respondeu, mulher, grande a tua fé. Seja conforme o que você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Depois de ler diversas vezes esse texto, foi que eu comecei a encontrar os ingredientes para poder interpretá-lo. Dentre eles, essa mudança que houve nesse momento. Quase uma mudança de humor ali. Então, como entender isso? Bom, a chave de interpretação desse texto é a pessoa de Jesus. Pelo que você já conhece de Jesus, você acha que Jesus era um cara mal-humorado? Eu não acho. Você acha que Jesus era um cara sisudo, mal-educado, que falava com alguém, deixava alguém falando sozinho e depois fala uma palavra ofensiva para alguém? Não consigo imaginar Jesus assim. A propósito, Jesus deveria ser alguém tão simpático, porque você nota que as criancinhas queriam sempre se aproximar dele. E criança não se aproxima de cara sisudo e chato. Então mostra que Jesus deveria ser uma pessoa muito legal, muito gente boa, bom de estar perto. Ora, se Jesus é assim, então não é que o texto está errado, é que eu estou entendendo o texto de uma maneira que não é o que o texto está passando. Quando o texto fala que a mulher se aproximou de Jesus, e Jesus ficou calado, não lhe respondeu a palavra, nós estamos vendo um texto que nos revela a humanidade de Jesus. A gente se esquece que Jesus era gente. E por ser gente, era homem. Homem humano, que eu estou dizendo. E por ser humano, precisava de direção de Deus na vida dele. Por isso Jesus orava.
Jesus, inclusive, chega a dizer o seguinte, ele falou, o filho não faz nada sem que antes vê o pai fazer. A orientação para a vida de Jesus vinha de Deus para ele. Nós estamos diante de uma cena em que Jesus não sabe o que fazer. Por uma razão, ele estava sinucado, não é? Estava num momento de sinuca. O que era isso? Jesus estava diante de uma situação onde havia uma orientação clara de Deus para ele. Você foi dirigido para as ovelhas perdidas de Israel. E aquela mulher não era de Israel, era da Cananeia. Ela era cananeia. Jesus depois, veja bem, Jesus tinha 3 anos e meio de ministério. Ele tinha que centrar o seu ministério. Ele tinha que se concentrar num povo que Deus já vinha trabalhando com esse povo por séculos. Trabalhando com esse povo para esta vinda de Jesus. Então Jesus tinha que ser objetivo no seu ministério, tinha que trabalhar especificamente com aquele povo judeu. Os discípulos dele é que seriam enviados por toda a terra, quando ele fala agora, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas naquele momento, não era isso. Naquele momento Jesus tinha que se centrar com os israelitas, porque foi para ele que ele foi enviado. Foi para eles que ele foi enviado inicialmente. Então, Jesus está num momento assim. Eu fui enviado só para falar com eles, mas essa mulher está necessitada. É mais ou menos assim, eu quero fazer uma coisa, mas eu não posso. A regra para mim é que eu sou para esse povo aqui, mas não para o povo dessa mulher. O que fazer numa hora dessas? Como é que Jesus saiu dessa? Então Jesus chega para a mulher e fala assim, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, eu não posso fazer o que você está me pedindo. E então ele explica isso citando um provérbio da época, que para nós parece ofensivo porque está longe da nossa cultura. Não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus não está chamando a mulher de cachorrinho. O que Jesus está mostrando é uma ordem de prioridade. Você já viu que tem alguns provérbios nossos que a gente também tem que explicar? Por exemplo, tua comida estava tão boa que nem cachorro come. Significa o quê? Que a comida estava ruim? Não, é que todo mundo vai comer tanto que não vai sobrar. Por quê? Você dá sobra para o cachorro, pelo menos no meu tempo era assim, hoje é ração, vai para pet, aquela coisa toda, né? Meu cachorro, o Juca e o Beto, comiam da nossa comida. Inclusive tomava café também. Quando a gente ia tomar um cafezinho, ele esperava para tomar o café dele. Então, alguém está falando, pô, mas teu cachorro chama Beto, né? Teve um irmão uma vez que chegou para mim, oh, mas teu cachorro chama Beto, Beto sou eu. Eu falei, qual é o teu nome? Ele é Alberto. Eu falei, então, Alberto era o apelido do meu cachorro, o nome dele é Beto. Então, Jesus estava tentando explicar para aquela mulher uma coisa com aquele provérbio. É a mesma coisa que ele dissesse o seguinte, ali é uma questão de ordem. Primeiro você serve as crianças, e depois, se sobra, que você dá para o cachorro. Você não vai tirar o pão das crianças e dar para o cachorro. Da mesma maneira, primeiro eu tenho que servir a Israel, e depois, quando estiver pronto, é que eu vou servir os outros povos. Jesus falou, é uma regra que foi me dada, eu estou obedecendo ordens. Era isso que Jesus estava explicando. O provérbio de Jesus significava mais ou menos o seguinte, o que vem primeiro, seria isso. O que é certo, seria mais ou menos isso o provérbio. Não é ofensivo. Qualquer pessoa naquele momento não deve ter achado que Jesus ofendeu aquela mulher, porque não soava ofensivo. A questão era o seguinte, mulher, eu quero te fazer um negócio, mas eu estou em conflito, porque eu não tenho autorização de Deus para fazer isso. Acontece que essa mulher chega assim para Jesus e fala, mas, usando o seu provérbio, os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Então, Deus não precisa nem me dar atenção, dá uma migalha. O que cair da tua mesa serve para curar minha filha. Nesse momento, eu acredito que Jesus abriu um sorrisão, porque ela aliviou. Você nota que até o texto mostra que ele mudou nesse momento. Deve ter dado um alívio para ele, porque ele falou, está aqui a porta. Não foi ele que achou, foi ela que achou a porta de saída para tudo isso. Qual era? A fé dela. Jesus não podia fazer nada, mas a mulher tinha fé. E Jesus então abre aquele sorrisão e falou, mulher, diz lá no texto de Mateus, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. Que coisa linda!
O Jesus, nesse momento, como que fica aliviado. Eu falo, eu não posso fazer nada, mas você pode. Você usou a sua fé, e na sua fé isso vai acontecer. Seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a filha dela foi livre de todo mal, e tudo foi resolvido. Final feliz, porque uma mulher resolveu crer em Deus por algo. Aonde eu quero tirar lições aqui é o seguinte. Se essa mulher tinha uma fé grande, nós já estudamos domingos passados aqui, que a sua fé pode ser pequena, pode ser grande, que todos nós começamos com o mesmo nível de fé. Se uma pessoa tem fé maior do que a outra, não é porque ela é privilegiada, é porque ela desenvolveu a sua fé. Aonde foi que essa mulher desenvolveu a fé dela? O que é que fez a fé dessa mulher crescer ao ponto do próprio Jesus reconhecer que a fé da mulher era muito grande? Olha que interessante. A fé dessa mulher cresceu por causa dos problemas dela, das tribulações dela. Por isso eu chamo a sua atenção, você que está passando por algum problema na sua vida, não perca a chance de usar esse problema para exercitar a sua fé e fazer a sua fé crescer. Não perca a chance disso. Vamos aqui aprender 3 lições aqui hoje. A primeira delas, Ele é Deus e tem o seu tempo. Deus tem o tempo dele, que muitas vezes pode ser diferente do nosso. Pensa comigo, se toda oração fosse respondida imediatamente, se toda necessidade nossa fosse suprida automaticamente, se todo problema que nós viéssemos a ter fosse solucionado instantaneamente, então a gente não precisava ter fé? Para que ter fé, já que as coisas acontecem automaticamente, instantaneamente, sem nenhuma ação de fé? Não precisaria ter fé, se fosse assim. Em Mateus 15, 23, quando o texto diz assim, e Jesus não lhe respondeu palavra. Naquele momento de conflito de Jesus, Jesus teve que ficar calado. Aliás, isso é natural do homem, né? Agora estou falando homem em personalidade masculina. Você já percebeu isso? Homens, eu vou livrar a barra de vocês aqui agora. Homens, principalmente o casado. Vou livrar a tua barra. Tem uma coisa do mundo masculino que hoje eu vou defender os homens aqui, falar um pouquinho com as mulheres. Mulher, tem uma coisa do mundo masculino que você precisa descobrir, que é o oposto da mulher. Mulher, quando fica quieta, é porque ela está contra algo e quer dizer alguma coisa. Mulher é assim. Mulher, por exemplo, ela tem alguma coisa contra, o que ela faz? Fica quieta. Você tem alguma coisa? Não. Nada. Significa o quê? Tenho, mas não vou abrir para falar, porque senão eu estouro. Então, fica quieto. Homem fica quieto quando ele não sabe o que fazer. O homem não sabe o que fazer, o que ele faz? Fica quieto. Ele fica quieto esperando uma sabedoria, uma palavra, uma luz, alguma coisa que brilha, não é? E às vezes a mulher chega assim para ele e fala, você está bem? Estou bem. Mas você está muito quieto. Não, eu queria entender algumas coisas e é comigo. É comigo, fala. Se é comigo, fala. Não tem nada com você, está tudo bem. Não, então por que você está quieto? Não, estou quieto porque eu estou quieto. Eu estou quieto porque eu estou tentando entender alguma coisa, né? Falei, então fala, mas se eu falar eu não vou entender, eu tenho que ficar quieto para entender. Conversa comigo, mas se eu falar eu não vou entender, eu tenho que ficar quieto para entender. Então tem esse conflito. Jesus nesse momento estava num conflito, e ele fica quieto. Agora, o que acontece do outro lado da cena? Tem uma mulher precisando de ajuda, e Jesus está quieto. O que ela faz? Ela começa a gritar, Jesus vem. E aí Jesus não responde, o que ela faz? Ela se joga no chão, ela ajoelha, ela fala. Conflito. A natureza humana não gosta de esperar. Jesus não falou nada porque ele não tinha o que falar. Não naquele momento. Ele era sensível a Deus. Na verdade, Deus estava orientando tudo aquilo para que a fé da mulher funcionasse. Mas para isso Jesus tinha que ficar quieto. Se Jesus agisse, a fé da mulher não seria usada. Se Jesus chegasse e falasse, vem cá, vou te curar. Ah, você é te curado. Ou se não, vai lá, toma tua filha, está livre daquele demônio, está tudo resolvido. Pronto, a mulher não tinha exercido a fé dela. Mas Deus queria edificar a fé daquela mulher. E para edificar a fé daquela mulher, fez Jesus ficar quieto. Era como se Jesus fosse falar alguma coisa. Deus, quieto. Mas, quieto.
E ele obedeceu a Deus. Deus testa a nossa fé. Deus trabalha com a nossa fé dessa maneira. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de fila, de trânsito, de espera na sala do médico, de espera de algum órgão público, no banco, o INSS, seja o que for. Esperar é horrível. Agora, como Deus tem senso de humor, é essa ferramenta que Ele vai usar para testar a nossa fé, para exercitar a nossa fé, para lidar com a gente. Deus usa a demora para testar a sua fé. Deus usa a demora para testar a sua fé. Um bom exemplo disso, por exemplo, aqui, um bom exemplo seria o povo de Israel, quando sai do Egito e vai para a terra prometida, aquele percurso todo, com todas as paradas, caminhadas lentas e curtas por causa de grávidas, crianças e tudo mais, desmonta acampamento, monta acampamento, caminhada bem lenta, levaria talvez 2 meses, estourando 3 meses, para eles fazerem todo aquele percurso. Levaram 40 anos. Por que tudo isso? Porque Deus precisava provar a fé deles. Não porque Deus quisesse saber, mas porque aquele povo precisava aprender sobre seu próprio coração, conhecer o seu próprio coração naquele momento. Querido, a verdade é o seguinte: Deus não precisa da demora, somos nós que precisamos. Deus pode resolver teu problema hoje aqui? Pode. Mas algumas vezes Ele demora um pouco mais. Por quê? Para o teu bem. E tem um detalhe, você não tem como entender isso agora, você só vai entender depois. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que nós precisamos conhecer o nosso coração, por isso esse tempo, muitas vezes, protela-se na nossa vida. Talvez você esteja orando por algo na tua vida e parece que a coisa nunca vem, e Deus está falando, filho, continua. Porque eu preciso trabalhar com você enquanto essa situação não resolve. Tem alguma situação que você se sente com pressa e parece que Deus não está com pressa nenhuma? Pois é, isso faz parte do seu treino de fé. Isso faz parte de Deus treinar a sua fé. Deus quer ajudar a sua fé a crescer, exercitar a sua fé. Por isso Ele está trabalhando com você dessa maneira. No texto de Isaías 64, no versículo 4, o texto diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A verdade é que enquanto você está esperando, Deus está agindo em você. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Deus trabalha nos bastidores. Você pode não estar vendo, mas Ele está fazendo coisas nos bastidores. Se você está esperando, e esperando em fé, eu vou explicar o que é isso mais adiante, Deus está agindo. Deus ama você. E Ele sabe que a demora é necessária para o seu crescimento. Pai, mãe, quer estragar um filho? Dê tudo o que ele quer. Quer estragar um filho ou uma filha na educação? Nunca diga não. Você estraga a criança. Então, o tempo de espera é muito bom para trabalhar no nosso coração, trabalhar na nossa vida. Deus sabe disso e Ele usa essa ferramenta para falar com a gente. Agora, o que nós não sabemos muitas vezes é que nós não sabemos como esperar. Até porque nós confundimos uma conjugação de verbo. Nós confundimos uma conjugação de verbo. Por exemplo, eu vou usar aqui uma tradução antiga das Escrituras, que talvez foi a mais decorada e conhecida, do Salmo 40. Salmo 40, versículo 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então você, ouvindo o que eu estou falando hoje aqui, você se junta com esse texto e pensa assim: é isso, eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. E aí você imagina esperar como se debruçar num lugar e falar, esperando, né? Fazer o quê? Ou você imagina aquele consultório médico chato, que você marcou às 14h, 3h30, o médico ainda não te atendeu, e você está lá sentado esperando chamar a tua senha. Não é isso que o texto está dizendo. Nós confundimos os verbos. Nós confundimos o verbo esperar e o verbo esperançar, que tem essa mesma conjugação.
Esse esperar não é de ficar parado, é de esperançar. É diferente. Você está almejando algo. Não chegou, mas vai chegar. Não chegou, mas estou esperando. Você está esperando o quê? Estou esperando que tem alguma coisa vindo. Eu estou esperando porque Deus está trabalhando comigo. Meu tempo vai chegar. Eu estou esperando com esperança. Eu estou esperançando. Isso é esperar com fé. Para entender melhor esse texto, eu vou ler o mesmo texto agora numa outra tradução mais moderna, da Nova Versão Internacional. Olha como esses irmãos fizeram essa tradução desse texto. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Pronto, resolveu o nosso problema. É isso que é esperar. É colocar toda a tua esperança nele. Eu espero nele, eu tenho esperança nele, eu estou aguardando que Deus faça algo. Meu irmão, minha irmã, você que tem orado pelo seu filho ou pela sua filha, que às vezes se envolve com drogas, talvez fizeram caminhos errados na sua vida, tem tomado decisões erradas. Eu não estou falando para você ficar sentado numa cadeira esperando, um dia Deus vai agir. Não é isso não. É esperançar, é aquela que fica como o pai do filho pródigo, o filho que saiu de casa, pegou todo o dinheiro, saiu e gastou com prostitutas, saiu no mundo, acabou perdendo tudo, se tornando uma vida miserável. Aquele pai estava esperando, não do verbo esperar, mas esperando do verbo esperançar, porque quando o filho chega de longe, está vindo, o pai o localiza, porque todos os dias aquele pai saía ali para aquele quintal e falava, meu filho ainda vai voltar por aquela estrada. No dia que ele viu que o filho estava voltando, diz o texto bíblico, que o homem saiu correndo para chegar até aquele filho, foi, abraçou o filho, recebeu o filho, fez uma festa com todo mundo, e já tinha preparado, falou, sacrifica aquele bezerro gordo, ou seja, ele já tinha até um bezerro preparado para uma festança, quando o filho voltasse. Isso é esperançar. Você, mulher, tem orado pelo seu filho, você, homem, tem orado por seu filho, vocês têm orado para que seus filhos experimentem os caminhos do Senhor, para que eles tenham uma experiência com Deus, para que eles mudem, tomem decisões sábias, decisões certas na sua vida. Não perca a sua esperança. Eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Amém. É isso. Isso é esperançar. Essa mulher estava esperançosa. Ela foi falar com Jesus, mas ela foi assim, mais ou menos, ela morava numa outra região, longe de Israel. A fama de Jesus chegou lá. Jesus vai para aquela região, na verdade, para um retiro com seus discípulos, longe de Israel, para instruir os seus discípulos. Só que essa mulher fica sabendo, ela vai até Jesus, e ela entenda, essa é minha chance. Eu esperei por isso muito tempo, eu estava esperançando, eu estava aguardando com esperança que um dia eu tivesse essa oportunidade. Quando a oportunidade veio, ela não largou, ela foi até o fim, ela insistiu, ela mostrou para Jesus, eu tenho fé. Jesus falou, não dá, mas eu como migalha, isso vai resolver. Jesus localizou, essa mulher tem fé. Na tua fé, você trouxe cura para tua filha, você usou tua fé nesse momento, vai em paz, que coisa linda. Até quando você aguenta esperar? Quanto que você aguenta? Sabia que o tanto que você espera revela o seu grau de maturidade? Porque criança não sabe esperar. Criança não sabe. Qualquer pai, mãe aqui que já viajou com os filhos de carro sabe do que eu estou falando. Uma viagem de 1 hora, 2 horas, 3 horas, você passou meia hora, o que eles perguntam? Está chegando? Eles e o burro do Shrek, igualzinho, não é? Já está chegando? O tempo todo. E aí as crianças, eles não sabem a diferença entre não e ainda não. Não é uma coisa, agora, ainda não é não. Certo? Ainda não é não. Ainda não é agora, daqui a pouco é sim. Mas para a criança, ainda não, para ela, soa como não, ela acha que nunca vai acontecer. Está chegando? Ainda não. Não vamos chegar nunca. Já acho que não vai. Pai, posso tal coisa? Não. Ainda não. Não pode. Nunca vou poder. São assim as crianças. Agora, a maturidade, ela te dá a habilidade de saber esperar. Saber o tempo certo das coisas é muito importante para a sua vida.
Rapazes e moças, me escutem isso, porque eu vou falar sobre relacionamento amoroso nesse momento, sobre relacionamento. Saber esperar, esperançar, é a melhor decisão que você pode fazer da sua vida e melhor demonstração de maturidade. Dizia a minha avó, bolo cru dá dor de barriga. Coisas antes do tempo não é o bom para você. Saber o tempo certo é importante para você tomar as decisões certas da sua vida. Muitas vezes o que você está pedindo para Deus pode ser a coisa certa, mas ainda no tempo errado. Não é o momento para aquilo. Moisés, ele entendeu que Deus iria usá-lo para ser um libertador de Israel. O que ele fez? Ao ver um egípcio batendo num israelita, ele foi lá e matou o egípcio. O que aconteceu? Retardou o plano de Deus para a vida dele. Ele tentou adiantar, atrasou. 40 anos, esse tanto. Abraão pediu para Deus um filho. E viu que estava envelhecendo, a mulher envelhecendo, ele envelhecendo, a mulher envelhecendo, o filho não vem. Aí os dois têm uma ideia mirabolante. Porque naquele tempo o escravo é um objeto seu. A mulher chega para ele e falou, pega a minha escrava, tem um filho com ela, o filho dela é nosso, então vai se tornar o nosso filho, o filho da nossa escrava. Pronto, temos um filho. Abraão topou. E aí que você vai ver nas escrituras sagradas que Deus falava muito com Abraão, levou 14 anos para Deus falar de novo com Abraão. Por 14 anos Deus ficou quieto, não falou nada com Abraão. Abraão gerou alguma coisa que não era o que Deus gostaria que fosse gerado. Interessante isso. Interessante. Você está sabendo esperar? Não é esperar de ficar quieto. Porque se você está esperando da forma errada, é tão errado quanto não esperar. Se você está esperando, tipo, vai lá, né? Quando Deus quiser, Ele manda. Não é isso. É esperançar. É de esperança que eu estou falando. Então, se você está com esperança, está edificando isso na sua vida, está crescendo, continue. Lembra que eu falei aqui alguns domingos atrás, que nós precisamos orar até que? Orar até que aquela certeza de que Deus vai fazer algo aconteça dentro de nós. Enquanto isso não acontecer, não importa se dura 1 hora, 1 dia, 1 ano, quanto tempo for, ore até que você tenha a certeza de Deus na sua vida. Amém? Amém? Então, você está sabendo esperar? Ou você é daquele tipo, como a criança, que você está buscando algo e você percebe que Deus está dizendo, agora não. Aí você fala, também agora eu não quero mais também. Não é assim que se faz. Deixa Deus usar esse tempo para trabalhar na tua fé, amadurecer a tua fé e preparar melhor a tua fé para as coisas que Ele tem para você no futuro. Amém, queridos? Primeira coisa, então, Ele é Deus e tem o seu tempo. Vamos falar juntos? Ele é Deus e tem o seu tempo. Falemos a segunda juntos. Ele é Deus e não há impossíveis para Ele. Falemos. Ele é Deus e não há impossíveis para Ele. Vamos voltar ao texto que nós iniciamos. Quando Jesus cita aquele provérbio para a mulher, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, Jesus está querendo dizer, mulher, o que é primeiro, vem primeiro. Eu fui enviado para o povo de Israel, e você não é do povo de Israel. Em outras palavras, eu não posso te atender. Para. Ele atendeu. Não posso, mas fez. Peraí, Jesus quebrou regra? Eu quero te mostrar que o nosso Deus, Ele é o único que pode quebrar regra. Porque afinal de contas, Ele não está debaixo das regras. Porque se a regra está sobre Deus, então a regra é Deus, certo? Deus está acima das regras, até a regra que Ele mesmo criou. Ele é Deus. Ele pode. Ele pode. E Jesus é a clara orientação de Deus para um ser humano, aqui para nós. E algumas coisas nós vemos no ministério de Jesus, quando Deus pega e simplesmente resolve quebrar
algumas regras por causa da misericórdia ou algo parecido. Por exemplo, uma mulher cometeu adultério. E segundo a regra, a lei, e eu estou falando de lei estabelecida por Moisés, lei inicialmente dada por Deus e refeita nas suas consequências pelos próprios judeus, que chegou nesse ponto de chegar ao ponto de dizer que tinha que apedrejar uma mulher assim. Na verdade, a mulher e o homem deveriam ser apedrejados, só que só levaram a mulher, né? Mas era a mulher e o homem deveriam passar por um apedrejamento. A mulher foi pega em adultério e foi levada até Jesus. O que aconteceu com ela? Jesus perdoou, mandou ela embora, deu uma nova chance de vida para ela. E um detalhe ainda que Jesus fala, porque Jesus ele chega assim e fala, quem não tem pecado tira a primeira pedra, e abaixou no chão e ficou escrevendo no chão. E aí foi saindo um por um, até que ficou só ele e ela. Jesus usa aquilo para dar uma imagem para essa mulher trabalhar na mente dela. Jesus falou, cadê os seus acusadores? Ele falou, foram embora todos. Jesus estava querendo dizer o seguinte, cadê o que te condena? Ué, não tem nada que te condena. Aí Jesus mesmo fala, eu também não te condeno. Vai, não peca mais, você está livre. Mulher tinha que morrer. Jesus falou, não, eu vou dar uma nova chance de vida para ela. Quebrou a regra. No sábado não podia fazer nada. O judeu até controlava o quanto que você podia caminhar num sábado. Alguns judeus, chega a ser o cúmulo isso, por exemplo, da linha dos fariseus, eles não podiam cuspir no chão no sábado. Porque ao cuspir no chão você levantaria poeira. Levantar poeira não seria o mesmo que arar a terra, não podia arar a terra no sábado. Era assim. As mulheres eram proibidas de olhar no espelho no sábado. Para quê? Para não serem tentadas de ver um fio de cabelo branco e querer arrancar. Porque seria esforço, seria trabalho, e no sábado não pode trabalhar. Desse jeito. Para você ter uma ideia como é que eram as regras. Então eles estão no sábado numa sinagoga e chega um homem doente e Jesus vai para curá-lo. E antes de Jesus fazer isso, ele para e falou, pode curar no sábado? Todo mundo estava assim, não pode. Sabe o que Jesus fez? Curou. Curou o homem no sábado. Ele falou o seguinte, se a sua ovelhinha cai num poço no sábado, você vai deixar ela morrer lá? Vai nada, você vai entrar dentro do poço e tirar a ovelhinha de lá. Agora, não pense que isso é misericórdia por causa do amor aos animais, não, que eles não tinham nada de amor aos animais, tá? Ovelhinha significava dinheiro, era isso. E eles eram judeus, judeu não perde dinheiro, meu amigo, nem de sábado, tá? Então não se perde dinheiro. Ovelhinha caiu no poço, tem que tirar. Então vai lá, tira a ovelhinha e volta a curtir o seu sábado. Jesus falou, você faz isso com um animal e não faz isso com um homem, que está na necessidade de cura? Jesus foi e curou o cara. Uma mulher que estivesse em período menstrual não poderia tocar num homem, porque ela estava impura e contaminaria aquele homem também. Agora, se ela fizesse isso em público e aquele homem tivesse algum dano moral por causa disso, contaminado ele não poderia fazer nada, se ele tivesse algum dano moral para que ele não pudesse trabalhar ou algo parecido, aquela mulher teria que pagar aquilo com a vida dela, ela seria apedrejada e morta por causa daquilo. Doida essa sociedade, mas era assim que era essa sociedade. Uma mulher está com uma hemorragia crônica por 12 anos, passando com vários médicos, nada acontecendo na vida dela. Ela fica sabendo de Jesus, ela passa a seguir Jesus e quer tocar nele. Ela entendeu, se eu somente tocar na orla das vestes dele, na barra da roupa que ele usa, eu vou ser curada. E ela vai no meio da multidão, ela não podia fazer isso, mas ninguém sabia, ela não podia fazer. E ela discretamente vai e toca, a hora que ela toca, ela sentiu no corpo dela, ela foi curada. Naquele momento, Jesus para. Alguém me tocou. Os discípulos, Jesus, um monte de gente tocou Jesus, né? Alguém me tocou, assim, alguém me tocou de modo diferente. Ele parou, ficou procurando. A hora que cruzou os olhos com ela, a mulher confessa. Agora o texto fala, ela confessou tremendo. O que era isso? Ela estava com medo, tremendo de medo. O que eu fiz? Porque agora ela teria contaminado Jesus. Aquela multidão toda foi lá para ver Jesus. Jesus não poderia ensinar, porque ele estaria contaminado. Seria isso para o judeu, entendeu? Então a multidão ia linchá-la por causa disso. A mulher, fui eu. Jesus abre um sorrisão, fala, filha, tua fé te curou. Vá em paz e seja livre desse seu mal. Mudou a regra.
Cantamos agora há pouco. Se Deus quiser, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser fazer. Faz e não te deve satisfação. Tem gente que fala assim, não acredito em milagre. Deus não pode intervir na história. Quem é você? Para dizer para Deus o que Ele pode e não pode fazer. Ele é Deus e acabou. Ele faz o que Ele quiser. Ele é o único que pode quebrar as regras. O povo judeu pensava, por exemplo, que uma pessoa que nasceu cega foi castigo de Deus. Porque para eles não tinha esse negócio de diabo. Para eles tudo era Deus. O bom era Deus e o que fazia o mal também era Deus. Era um castigo. Eles estão passando num lugar junto com os discípulos e um homem está ali. Ele é cego de nascença. Os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta quase idiota. Não tem outro termo para usar. Ele chega assim para Jesus e fala, bom, o homem está cego de nascença. Foi um castigo de Deus. Então, Deus castigou por quê? Aí vem a pergunta. Senhor, foram os pais dele que pecaram, ou seja, o pai deles pecou e Deus castigou o filho? Ou foi ele mesmo que pecou? Olha, se ele é cego de nascença, pecou como? Dentro da barriga da mãe dele? Pegou lá o cordão umbilical e torceu para ver se a mãe dava um ai e gritasse, era alguma coisa assim que o menino fez, travesso lá dentro da barriga, foi isso? Jesus responde, não foi nem o pai, nem ele, para com isso, inclusive eu vou curar o cara. Foi lá e curou o cara. Como assim? Deus fez ele cego e esse cara está desfazendo o que Deus fez? Jesus estava quebrando regras. Quebrando regras. Eu queria dizer uma coisa para você. Por que eu disse tudo isso? Lembra do tema desse segundo ponto? Ele é Deus e não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis para Ele. Eu te pergunto, quem foi que te disse que o seu problema não tem solução? Quem foi que te disse isso? Anésio, não tem solução, acabou tudo, não dá mais... Quem disse que não tem mais solução? Se Deus quiser, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser fazer. Deus conhece caminhos que nós não conhecemos. Deus conhece soluções que a gente nunca passou pela nossa cabeça. Deus tem a capacidade de pensar em coisas que nós nunca pensamos. Ele olha alternativas de caminhos que a gente, ali onde a gente está, não estamos enxergando, mas Ele está. Deus pode abrir um caminho, até mesmo no meio do deserto. Deus pode fazer uma terra que é ermo, seca, esturricada, que dali não sai nada. Passar um rio ali, criar vegetação e se tornar um lugar prazeroso e maravilhoso, porque não há impossíveis para Ele, Ele é Deus. Isaías 43, 19, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, eu vou colocar um rio no meio da terra seca, coisa que para você é impossível. Talvez você esteja olhando assim, é seca, essa terra aqui não dá nada, não dá plantio, não dá coisa alguma. Deus está dizendo, eu estou vendo coisas que você não está vendo. Então, confie no Senhor, Ele conhece caminhos que nós não conhecemos. Primeiro, então, Ele é Deus e tem o seu tempo. Segunda coisa, Ele é Deus e não há impossíveis para Ele. Terceiro, Ele é Deus e eu entrego tudo nas mãos dEle. Falemos esse terceiro. Ele é Deus e eu entrego tudo nas mãos dEle. A mulher da nossa história inicial estava passando por um baita problema, muito tempo. E durante o problema, devido à insistência dela e perseverança dela, a fé dela cresceu. Eu queria dizer para você que já passou ou está passando alguma tragédia, algum problema, alguma situação difícil na sua vida, que Deus está usando isso para edificar a sua fé. Me permita contar uma história de uma mulher. Essa mulher, quando era novinha, ela se apaixonou por alguém. Parece historinha de novela. Filha de pais ricos, que tinham ali uma pequena fazenda, que tinham ali vendas, lojas e tudo mais. Menina rica, educada.
educada que eu digo escolarizada, coisa que na sua terra onde ela estava, poucas meninas eram assim. Então, só de classe média para cima, e ela era escolarizada, tudo. Ela se apaixona por um filho do caseiro, o famoso pé rapado, que não tem nada na vida, mas era a paixão da vida dela. Se apaixonou tanto, e os seus pais o que fizeram? Proibiram o relacionamento, não queriam que ela ficasse com ele de maneira alguma. Apaixonada do jeito que ela era, ela fugiu com ele. Foi deserdada, os pais não ajudaram em nada, não tinham onde morar, porque o cara também não tinha dinheiro para nada. Moraram de favor num casebre pau a pique, que estava abandonado com coisas lá dentro, que eles tiveram que limpar, numa outra fazenda de um contato do pai do rapaz. E aí foi lá trabalhar de caseiro. Aquela menina que era escolarizada, que sabia fazer os dotes de casa e tudo mais, agora tinha que ir trabalhar na roça, para ajudar a sustentar em casa. Tiveram filhos, devido à falta de infraestrutura e miséria que passaram. Se eu não me engano, de 7 filhos, 3 morreram. Esse número eu não me lembro, por exato. Sobraram 4 filhos. Não havia dinheiro suficiente para sustentar aquela família. Não havia prevenção, não havia nada, vai tendo filho. O marido dela adoece. E esse marido vem a falecer. Está lá agora aquela mulher, com seus filhos, quase nada de sustento, casa de barro, todos os filhos foram mordidos pelo barbeiro, e tiveram a doença de Chagas, devido à situação difícil em que viviam. Ela precisa doar os seus filhos para os parentes para poder sobreviver. E a vida vai dando essas voltas na vida dela. Essa mulher disse: eu nunca questionei a Deus, eu nunca abandonei a Deus. Ela era uma cristã, sincera, fervorosa, que amava a Deus. Ela falou: eu nunca culpei a Deus por nada que eu fiz, que aconteceu na minha vida, porque tudo que aconteceu na minha vida foram decisões minhas. Inclusive, ela nunca se arrependeu das decisões que ela tomou, porque ela nunca as achou errada. Ela era nova ainda quando ele faleceu e apareceu, chegou a aparecer na vida dela um outro homem, porque ela era de igreja, lá na igreja apareceu um homem, viúvo, bem de vida, bonitão, se interessou por ela, todo mundo aquilo, agora é sua vez, é sua vez. Ela falou: não, amor na minha vida é uma vez só, eu sou apaixonada por ele, nunca quero mais outra pessoa na minha vida. E assim ela continuou dessa maneira. Um dia, conversando com ela, eu perguntei para ela, eu disse assim: vó, é a minha avó que eu estou falando, a senhora está chateada com Deus por tudo que aconteceu na sua vida? Ela falou: não. Ela começou a me ensinar algumas coisas. Ela falou: se Deus não responder mais nenhuma oração minha para o resto da minha vida, Ele não precisa. Porque tudo que Ele tinha que fazer por mim, Ele já fez. Primeiro, Ele tirou do pior lugar que eu pudesse ter na minha vida, uma vida sem esperança. Eu ia para o inferno, hoje eu vou para o céu. Ele me deu a salvação e Ele me perdoou de todos os meus pecados. Com tudo que aconteceu na minha vida, eu nunca deixei de ter paz. Deus está comigo. E ela usou uma frase até muito forte, ela falou assim: ainda que Deus me mate, eu não vou deixar de servi-lo nunca. Meu querido, isso é fé em Deus. Isso é fé em Deus. Isso é uma pessoa que diz assim: eu não abandono a Deus por nada. Mateus 15, 28, Jesus disse para aquela mulher: mulher, grande é a sua fé. A fé da mulher foi desenvolvida no meio da tribulação. A minha avó eu considero uma das pessoas de maior fé que eu já conheci em toda a minha vida. Entenda bem, a desgraça fez isso com ela. A desgraça não a mandou para o buraco, a desgraça fortaleceu a fé dela. Deus deu a ela outras chances na vida. Ela teve o privilégio de voltar a morar com os filhos,
Tive o privilégio que ela foi adotada exatamente pelos meus pais, morou em casa, e ela teve um netinho tão querido como eu, que ficou com ela o tempo todo. Eu era o predileto dela. Então, meus irmãos que doam de dor de cotovelo, mas sou eu o predileto dela. Fui, né, que ela já faleceu. Mas muita coisa que eu ensino hoje para você, eu aprendi com essa mulher. Se essa mulher, hoje estava até o Dudu aqui, meu filho, aqui junto comigo, a gente estava conversando, eu falei, veja bem, se ela não se casasse com aquele cara, não nasceria minha mãe? Se ela não passasse por aquela crise, minha mãe não seria doada para os nossos parentes ali no Ipiranga, não frequentaria a Igreja Batista da Liberdade, e não frequentando aquela igreja, não conheceria meu pai, que se apaixonou por ela ali. Aquela menina de 19 anos, casou-se com um cara 15 anos mais velho do que ela. Se eles não se casassem, eu não teria nascido. Não estaria aqui ensinando hoje para vocês. Aí o Dudu fala, eu também não teria nascido. Verdade. Nós às vezes não entendemos as coisas que passamos na nossa vida. E as histórias pelas quais nós passamos. E Deus precisa muitas vezes usar essas coisas da nossa vida para edificar a nossa fé. Posso dizer, talvez, que a pessoa que mais trabalhou na minha fé, na minha vida, inclusive no meu conhecimento bíblico, foi a minha avó. E Deus moldou essa mulher, trabalhou nesse ministério, preparou essa mulher através dos sofrimentos. Eu te pergunto, o sofrimento que você passa hoje, será que você não está conseguindo perceber que ele é necessário para levar você a crescer? A fé da mulher cresceu no meio da tribulação. 2 vezes a Bíblia diz o seguinte: a tribulação produz. Tanto no livro de Romanos, quanto no livro de 2 aos Coríntios fala isso. A tribulação produz. Nenhuma vez a Bíblia diz, alegria produz. Interessante, alegria é muito bom, mas não produz nada. Alegria é legal, mas passou a alegria, passou. Agora, problema, meu querido, tribulação, situações, aflições, doenças, situações difíceis na nossa vida, são ruins quando a gente passa, mas ela produz algo na nossa vida. Algo eterno, algo que vai mudar a nossa história, algo que vai mudar a nossa vida. A vida de muitos de vocês aqui é antes e depois, às vezes, de um acidente. Antes e depois de uma situação, às vezes, de desgraça. Antes e depois de uma crise, de um divórcio, de uma separação, de uma morte, de uma perda, de uma doença, de um tratamento médico horrível. Antes e depois. E a sua vida, você sabe, não é a mesma depois que passa isso. Todo mundo passou ou vai passar por tribulação. Tem um cântico antigo que eu copio a letra aqui para você acompanhar comigo. Os dinossauros da era jurássica da fé devem se lembrar. Comunidade de Goiânia, o pessoal cantando isso daqui. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, eu te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. É isso que a gente não pode abandonar na vida da gente. Crer e confiar nesse amor de Deus. Eu sei que é difícil para nós entendermos isso, eu já disse isso aqui várias vezes, até já fiz postagens sobre isso, falando essa frase, mas aqui, acompanha comigo dentro desse contexto aqui. Alguns de nós são como aqueles pequenos sachês de chá. Você não vê o que tem dentro até que você jogue água fervente neles. Você também é assim. Você não sabe qual é o tamanho de sua fé até que você tenha passado pela dor. É isso que vai revelar a fé que você tem. Sofrimento, tristeza, doença, frustração, fracasso, fadiga, fazem parte da vida normal, não seja surpreendido por eles. Jesus falou, Jesus foi honesto com a gente. João capítulo 16, 33, Jesus fala assim, no mundo passais por aflições. Vai acontecer. Você vai passar. Faz parte da vida. Ninguém está imune contra as aflições, ninguém tem isenção de dor e sofrimento, ninguém tem passe livre de problemas da vida. Todo mundo tem problemas, pessoas boas e pessoas más. Se você está enfrentando problema, não significa que você não tem fé. Talvez até o contrário, porque você tem fé, você está passando, porque tua fé está crescendo ali naquele meio todo. Outra coisa, você está passando por um problema, não significa que você é uma pessoa má. Pessoas más e boas, tanto faz, você é humano. Humano passa por problema.
Todos nós vamos ter a perda de alguém na nossa vida, a gente tem que saber lidar. Parece que a gente não sabe, na nossa geração, a gente não sabe lidar com morte, já percebeu isso? Quando eu falo com as pessoas assim, falo, puxa vida, olhando aqui, né, o meu relógio da vida aqui, eu vejo que eu já tenho mais passado do que futuro. Verdade, tem 50 anos de idade, meu querido, mais passado do que futuro. Alguém fala, ei, para de falar com essas coisas, você vai morrer, você vai morrer. Você tem medo de morrer? Está mais preparado para a vida quem sabe lidar com a morte. Uma vez que está resolvida a questão da minha morte, eu quero aproveitar a vida que eu tenho, quero viver o melhor que eu tenho na minha vida. Da mesma maneira, todos nós temos perda na vida. Morre gente querida, a gente vai passar por isso tantas vezes. Como é que nós vamos lidar? Tem que saber lidar com morte. Uma vez aqui na Carisma mesmo atendi uma pessoa, e a pessoa chorando, desesperada, ai, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei. Morreu, eu falei, meu Deus, quem morreu? Morreu minha avó, morreu tal. A hora que ela falou minha avó, eu olhei assim, falei, pera um pouquinho, a pessoa tem assim um pouquinho mais do que a minha idade. A avó dela morreu. Não é nem a mãe, é a avó. Eu falei assim, que mal lhe pergunta qual que era a idade da sua avó. Ela ia fazer 99 nesse ano. Eu falei, então, dá um descanso para a coitadinha, né? Dá um descanso para ela. A gente não sabe lidar com morte. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Passais, você não vai ficar nela. Você vai passar, você não vai ficar nela. Você acha que você deveria ficar isento de problemas pelos quais todas as outras pessoas passam, só você não deveria passar? Às vezes a gente tem essa reação, né? Mas por que eu? Ué, por que não eu? Por que não você passar por isso? Então, reconheça, você é humano, aqui não é o céu ainda, as coisas aqui não são perfeitas, vão ter problemas e dificuldades, mas Jesus disse, no mundo passais por aflições, ou seja, a aflição vai passar. Essa é uma boa notícia para você. Vai passar. Tudo tem um começo, um meio e o fim. Apesar que quando a gente está no meio da situação, nós temos a impressão que aquilo não vai passar nunca na vida da gente. Mas as aflições, elas são como um túnel escuro. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. O que você está passando, pode te imaginar assim, isso aqui parece que nunca vai acabar. Vai. Uma hora passa. Uma hora termina. Uma hora acaba. E quando você sai do outro lado, a tua fé está edificada. A tua fé está melhor do que antes. Tua pessoa está mudada, você é uma nova pessoa, uma nova experiência na sua vida. Uma das cascas de cebola que foi crescendo na tua vida, ao longo das suas más experiências, começam a ser tiradas de você, e você puro começa a aparecer ali. Uma hora acaba, isso passa. Conforme agora a reação que nós tivermos no meio disso tudo, é que vai provocar o crescimento lá do outro lado. Por isso nós precisamos esperançar, é isso. Eu vou terminar e quero convidar você para ficar em pé comigo. Pode ser, eu tenho um último texto para ler. Um último texto. Deixa eu falar uma coisa antes com você. Quando está indo tudo bem na vida da gente, a gente acaba se comportando como se a gente não precisasse mais de Deus. Quando está indo tudo bem na vida da gente, parece que a gente não precisa de Deus. E aí a hora que começa a dar problema, a gente cai de joelho. Será que Deus vai precisar trabalhar sempre assim com você? Porque tem gente que quando está bem se afasta de Deus, só corre para Deus quando tem problema. Eu estou te perguntando se você é assim, você responde para você isso. Vou contar um negócio, eu conheci um rapaz, conhecido meu, desde adolescente, para você ter uma ideia. E ela desse tipo, cara. Crescia na vida, ficava bem, sumia da igreja, sumia de Deus, aprontava, mundão afora, as piores coisas possíveis. Dava crise e problema na vida dele, corria para a igreja, chorava, levantava a mão, orava. Tal, e aquele vai e volta. Um dia, aqui mesmo, aqui na Carisma, aqui, eu vejo ele. E aí eu vejo ele está ali, voltei e falei, está com problema. Não, sabe o que é, rapaz, olha, crise que deu aí, quebrou meus negócios, perdi tudo. O cara estava muito bem de vida, muito bem, com muita grana.
perdeu tudo. Eu falei, posso orar por você? Claro, claro, ora por mim. Aí eu orei, falei, Deus, não dá dinheiro na mão dele não. Mantém ele desse jeito. Ele não sabe dar dinheiro, ele se perde. Ele ficou assim. Senhor, dá mais problema para ele. O cara começou a ficar assim. Eu falei, quietinho, estou orando. Deus tem senso de humor, eu também tenho. É claro que Deus vai responder o que Ele quiser responder para aquele cara. Aí eu estava ensinando a ele, não determinando o que Deus vai fazer na vida dele. Eu não sou Deus. Mas ele entendeu a mensagem. Estou até achando que você está aqui hoje. Se não veio de manhã... Ai, ai, ai. Eu espero que você não seja assim. Mas quando a gente cai de joelho diante de Deus, é aí que a gente cresce na fé. E eu tenho uma palavra para você. Guarda isso que eu vou te falar. Você está enfrentando problema, dificuldade, tribulação, mas está esperançando. Você está passando problema, dificuldade, aflição, mas não desistiu. Está passando por problema, dificuldade, mas está correndo para Deus e querendo crescer. Eu tenho uma palavra que eu acredito que você vai ouvir. Um dia você vai ouvir no teu coração Deus te falando o que Jesus falou para aquela mulher. Jesus falou, grande é a tua fé. Você vai ouvir isso. Aquela oração de Jesus, ali no Getsemane. Jesus falou, Senhor, eu não quero isso. Eu não quero, estou em conflito. Mas faz a sua vontade. Lucas 22, 41 e 42 é o último texto. Jesus ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tem tanta gente que tem medo de fazer essa oração, não é? Principalmente se você está de namoradinha nova, namoradinho novo, né? Se custou para conquistar e tem medo de falar, Deus, faz a tua vontade. Quer dizer assim, mas não tira. Fé em Deus é crer que Ele sabe o que está fazendo e você descansa nele. Isso é fé. Fé é entregar tudo e acreditar que a vontade de Deus, seja o que for, é o melhor para a tua vida. Isso é fé. Isso é fé. E esse tipo de fé que eu acredito que Jesus quer encontrar na minha e na tua vida. Fé em Deus. Não é fé em coisas, não é fé para obter alguma coisa, é fé em Deus. Como nós mesmos cantamos, isso é fé. Se Deus quiser, Ele faz. Não quiser, tá bom também, Ele continua sendo Deus para mim. Se Deus me der o que eu estou pedindo, valeu. Se Ele não der e resolver dar outra coisa, então eu aceito do mesmo jeito. Deus é Deus. E eu amo a Deus não pelo que Ele pode me dar, mas eu amo pelo que Ele é. E a minha fé, a minha confiança, é que eu coloco tudo nas mãos dEle. O que eu tenho, o que eu sou, eu coloco nas mãos dEle, acreditando que Ele vai cuidar de mim. Quero terminar fazendo duas coisas aqui com vocês. Orar e orar cantando. Orar falando e orar cantando. Vamos orar falando primeiro. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Já vou te dizer o que eu vou orar, porque se você não quiser orar, você fica de boca calada. Já vou te dizer que eu vou orar, que eu vou pedir para você repetir, mas repete se você estiver de acordo comigo. Eu vou orar entregando toda a nossa vida nas mãos de Deus. E dizendo para Deus que Ele faça a vontade dEle em qualquer área da nossa vida, do jeito que Ele quiser. E dizer que Ele é Deus sobre nós. Se você crê nisso, posso te convidar até a fazer um sinalzinho comigo? O sinal de entrega aqui, ó. Você está entregando toda a tua vida nas mãos de Deus. Só um detalhezinho aqui, bem didático aqui. O que é que tem aí nas suas mãos? Só você sabe o que tem aí. O que você está entregando para Deus aí? Está entregando para Ele o que agora? Tua família? Está entregando tua saúde? Está entregando teu trabalho? Está entregando tua vida financeira? Está entregando suas emoções?
Está entregando as pessoas que você ama? Está entregando seu dom, seu talento, seu ministério? Nada pode vir na frente de Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ele vai fazer o melhor para você. Com as mãos estendidas, responde essa oração comigo. Após mim, você repita essa oração. Diga: Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o meu caminho. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou está nas tuas mãos nesse momento. Eu te peço, Senhor, faça a tua vontade, porque eu confio que a tua vontade é melhor do que o mais alto sonho que eu possa ter na minha vida. O Senhor sempre tem o melhor. Portanto, vou esperar com esperança o melhor do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Ao nosso Deus. Vamos cantar isso como uma oração? Faz da letra desse cântico a sua oração nesse momento. Canta junto. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, Jesus. Tu és Deus, está acima de tudo, acima de todo, Senhor. Vamos cantar isso mais uma vez. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te orar pelo que és. Aleluia. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o
Amém.